do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para mais uma semana do Mistério da Redenção, essa homilia que chega até você de segunda a sábado. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, compartilhe pelo WhatsApp, pelas suas redes sociais, essa homilia nos ajude a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Hoje, dia 26, hoje é dia de São Felipe Neri, o santo da alegria. Evangelho de São João, capítulo 15, 26 até o 16, versículo 4. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu vos disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, se aproxima agora o tempo de Pentecostes, a solenidade de Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo sobre nós, sobre a igreja. E Jesus hoje, nessa segunda-feira, ele começa a nos falar de maneira ainda mais profunda, concreta, sobre o Espírito Santo. E ele diz para nós hoje que quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai. Então quer dizer, Jesus ele veio a esse mundo, se encarnou, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai na ascensão e agora ele diz para nós que ele nos mandará da parte do Pai o Espírito Santo da verdade que irá nos defender, que procede do Pai. Então aqui nós precisamos em uma breve catequese sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é enviado sobre nós, sobre a igreja. Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, e o Pai, primeira pessoa da Santíssima Trindade, os dois enviam o Espírito Santo sobre nós. Importante a gente entender isso, porque a maior conquista que Jesus ele realizou para nós foi nos dar o Espírito Santo. O que seria de nós, o que seria da igreja, o que seria, de nós sem o Espírito Santo? Nada. O Espírito Santo é o Senhor que dá a vida, o Espírito Santo é o próprio Deus presente na vida da igreja e presente na nossa alma, porque nós somos templos do Espírito Santo. E aqui nós aprendemos então que o Espírito Santo ele é enviado por Jesus da parte do Pai. Então é o Pai e o Filho que enviam para nós o Espírito Santo. E diz Jesus aqui no Evangelho de hoje que ele, o Espírito Santo, dará testemunho dele, quer dizer, daquilo que ele fez. Por isso, se tiver alguém que diz ter o Espírito Santo, está com o Espírito Santo, vive uma vida em comunhão com o Espírito Santo, mas essa pessoa não está em comunhão verdadeira com Deus, ou seja, com Jesus, ou não está falando aquilo que está de acordo com o que Jesus nos ensinou, esse não é o Espírito Santo, porque todo aquele que vive a experiência de viver uma vida no Espírito Santo, essa pessoa ela vai estar em comunhão com Jesus. Porque o Espírito Santo, ele dá testemunho de Cristo, de tudo aquilo que Jesus fez. Inclusive, Jesus diz no Evangelho, nós ouvimos isso, que o Espírito Santo vem para nos fazer recordar, para nos fazer compreender tantas e tantas coisas que o Senhor nos ensinou. Tantas coisas que Jesus nos ensinou. Então, meus irmãos e minhas irmãs, acolhamos o Espírito Santo. E ao acolher o Espírito Santo, que nós possamos juntos testemunhar a obra feita por Jesus na nossa vida.
possamos estar em comunhão com Jesus, possamos levar Jesus para o mundo, mas nós só seremos capazes disso se nós tivermos o Espírito Santo. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não está em comunhão com Deus, ela não fala as coisas de Deus, ela não dá testemunho do Senhor. Então hoje, vamos pedir a Jesus essa graça, que nós possamos testemunhar tudo aquilo que o Espírito Santo faz por nós e realiza e faz na vida da nossa igreja. Que Deus te abençoe, que essa semana seja uma semana vivida em comunhão com o Espírito Santo. Eu até te convido, peça o Espírito Santo de Deus na sua vida, peça essa comunhão, essa amizade, essa sintonia com o Espírito Santo, que pela intercessão de São Felipe Neri, Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e até amanhã, se Deus quiser.